Olá, graça e paz, tudo bem com você? Gostou da minha camisa? Bonita, né? Eu também acho. Brincadeira à parte, o objetivo desse meu vídeo é falar um pouco sobre a nossa igreja, a igreja presbiteriana aqui em Jaboatão. Primeiramente, nossa igreja fica localizada na rua Floriano Peixoto, número 162, bem no centro da cidade de Jaboatão. Ela fica por trás da antiga prefeitura de Jaboatão. A nossa igreja foi congregação da igreja presbiteriana de Arias. E hoje nós já somos uma igreja que existe há 95 anos. Isso é então um pouquinho da origem, um pouquinho da história da nossa igreja. Quanto ao que nós cremos, a doutrina que nós pregamos, nossa igreja segue uma doutrina que é conservadora e genuinamente reformada. Nós seguimos a tradição reformada. Nossa igreja adota como símbolos de fé a confissão de fé e os catecismos maior e menor de Westminster. Esses documentos teológicos doutrinários foram redigidos no século XVI, entre os anos 1643 e 1646, por cerca de 160 teólogos ingleses e escoceses. Nós cremos que esses documentos teológicos reformados expressam com precisão aquilo que a Bíblia ensina. Então, nossa doutrina é baseada na Bíblia, tendo a orientação dos documentos que foram redigidos lá em Westminster, final do século XVI, começo do século XVII. Como funciona a igreja presbiteriana? Qual a sua forma de governo? Qual a sua forma de ser administrada? Nós não seguimos o sistema de governo episcopal, onde apenas um único homem exerce autoridade sobre a igreja. Nem também seguimos o sistema congregacional, onde cada membro é chamado para tomar todas as decisões. Nós seguimos o sistema presbiteriano. É um sistema onde presbíteros são eleitos pela congregação, eleitos pela igreja, para que eles tomem parte no governo da igreja, para que então eles tomem as decisões da igreja. Então, o nome presbiteriana, igreja presbiteriana, deriva da nossa forma de governo, que é o governo presbiterial. É um governo representativo, porque é um governo formado por homens que são escolhidos pela própria igreja para representá-la na sua forma de administrar, na sua forma de governo. Como é o culto na igreja presbiteriana de Jaboatão? Nós buscamos seguir o modelo do Novo Testamento. Nós entendemos que o modelo do Antigo Testamento já passou. Nós não estamos mais na Antiga Aliança, estamos na Nova Aliança. Hoje algumas igrejas tentam imitar o culto da Antiga Aliança. Aí nós temos igrejas que tem o shofar, que tem o candelabro, que tem a Arca da Aliança, que tem o sacerdote, gente vestida como sacerdote. Quer dizer, são igrejas que buscam redescobrir o culto do Antigo Testamento. Como nós não estamos mais no Antigo Testamento e sim na Nova Aliança, o nosso culto segue os parâmetros, os padrões do Novo Testamento, que é um culto mais simples, sem aqueles cerimoniais, sem aquelas práticas lá do Antigo Testamento. Dentro do nosso culto, nós seguimos o princípio regulador do culto. Para a gente entender melhor isso, existem dois tipos de princípios. Existe o princípio normativo de culto. Esse princípio é seguido pela Igreja Católica Romana e pela Igreja Anglicana e, lamentavelmente, pelo evangelicalismo moderno. Esse princípio normativo de culto ensina o seguinte: aquilo que a Bíblia não proíbe pode ser feito no culto. Então, a Bíblia não proíbe usar velas no culto, a Bíblia não proíbe plantar bananeira no culto, a Bíblia não proíbe subir em pau de sebo no culto, a Bíblia não proíbe imitar trenzinho no culto, a Bíblia não proíbe pular, dançar no culto. Então, se ela não proíbe, então a gente pode fazer tudo. Esse é o princípio normativo.
O segundo princípio é o princípio regulador do culto, que diz: só podemos fazer no culto aquilo que a Bíblia autoriza, seja através de um mandamento ou através de um exemplo. Então, nós não estamos preocupados com o que a Bíblia não proíbe. Nós estamos preocupados com aquilo que a Bíblia autoriza. Então, embora a Bíblia não proíba subir em pau de sebo no culto, imitar trenzinho no culto, plantar bananeira no culto, embora não proíba isso, ela também não autoriza. Então, o que vale para nós é o que ela autoriza e não o que ela não proíbe. Então, a nossa preocupação é ter no culto somente aquilo que nós temos em embasamento bíblico, a partir de um mandamento ou a partir de um exemplo. Quanto a isso, a Confissão de Fé de Westminster, que nós já acabamos de citá-la, no capítulo 21 e na seção 1ª, diz assim: o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por ele mesmo e é tão limitado pela sua própria vontade revelada. Onde é que está a vontade revelada de Deus? Na Bíblia. Que ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções humanas. Então nós não temos liberdade para inventar forma de culto, não temos liberdade para inventar forma de adoração. Temos que adorar a Deus de acordo com o que está escrito na sua palavra. Então a palavra é o nosso padrão de liturgia, é o nosso padrão de culto. Nós seguimos aquilo que a Bíblia ensina e não aquilo que a nossa imaginação busca inventar sob hipótese alguma. Quanto à questão de práticas eclesiásticas, nós temos aqui alguns comentários, por exemplo, a questão de doutrina, né? Nós damos grande valor à doutrina, ao ensinamento das verdades reveladas na palavra de Deus. Cremos que a função principal da igreja não é social, nem política, nem de entretenimento, mas a função principal da igreja é proclamar a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Então, a função da igreja é ensinar a palavra ao mundo, ensinar primeiramente a palavra aos seus membros para que eles sejam edificados e também pregar a palavra ao mundo para que pecadores se convertam. Então, nós prezamos muito por isso, pelo ensino doutrinário. Daí nós termos um culto específico só para ensinar a doutrina. O nosso culto de doutrina aqui na IPB Jaboatão é toda quinta-feira às 19h30. Eu quero convidar você que pode ter facilidade em chegar à nossa igreja, a vir sempre às quintas-feiras, às 19h30, ouvir um ponto doutrinário reformado, conforme ensinado na palavra de Deus. Além da nossa ênfase na doutrina, nós enfatizamos também a pregação. O que é pregação? É a proclamação verbal, autoritativa e pública da palavra de Deus por pessoas legitimamente comissionadas para essa tarefa. Então, em nossa igreja, não é qualquer pessoa que prega, não é qualquer irmão que prega, como a gente vê por aí. Qualquer pessoa é chamada para pregar, pessoas desprovidas de capacidade intelectual, teológica e até espiritual e até moral estão pregando por aí. A nossa igreja, quem prega, é uma pessoa devidamente qualificada. 99% das vezes em que a pregação é nossa igreja, quem prega é o pastor, ou seja, sou eu. 99% das vezes que você vê a nossa igreja, quem está pregando sou eu. Apenas 1% ou menos de 1% é que você virá a nossa igreja e tem um presbítero pregando, ou um diácono pregando, ou um seminarista pregando. Mas 99% das vezes, se você vê a nossa igreja, quem está pregando sou eu. É o pastor, porque é o pastor que foi preparado para essa tarefa de pregar a palavra. Nós entendemos que a pregação é o principal meio de graça, através do qual a igreja é edificada, pessoas são salvas do pecado e o reino de Deus é promovido neste mundo. Então, por isso que nós enfatizamos bem a pregação e nós buscamos pregar de forma expositiva. Nós não pregamos tema, ou de forma temática. Nós não pegamos temas selecionados ou assuntos selecionados. Nós pregamos a Bíblia e pregamos toda a Bíblia. Pregamos livros em sequência da Bíblia, para que a igreja conheça todo o conselho de Deus. E de cada livro nós extraímos suas doutrinas e a aplicamos à igreja. Um outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, que é muito praticado em nossos dias, é o sistema de apelo.
depois da pregação, o pregador pergunta: quem quer aceitar Jesus, levante a mão, e algumas pessoas vão lá à frente. Nós não usamos a prática de apelos para que pessoas levantem a mão ou venham até a frente, tomando a decisão por Cristo. Essa prática, embora seja muito popular hoje, foi instituída apenas na segunda metade do século XIX e se fundamenta na doutrina arminiana do livre-arbítrio. O pai dessa teologia, ou melhor, dessa teoria, dessa prática, foi um cara chamado Charles Finney, que é muito ovacionado por alguns, mas nós entendemos que o Charles Finney foi um homem completo, cheio de heresias. Então o Charles Finney acreditava que a vontade do homem era livre e que a salvação, em última instância, dependia da vontade do homem. Crendo nisso, uma vez que ele era arminiano e semipelagiano, ele não acreditava no pecado original, então o homem tinha capacidade de aceitar Cristo, então com base nisso ele criou o sistema de apelo de chamar as pessoas à frente para aceitar Cristo. Infelizmente, até mesmo igrejas presbiterianas, que são de tradição reformada, que pertencem à tradição reformada, têm seguido essa prática de fazer apelo para que as pessoas venham à frente. A igreja presbiteriana de Jabotão não tem a prática de pedir para que as pessoas levantem a mão e venham à frente a fim de aceitar Jesus, porque nós não cremos que o homem tenha livre-arbítrio. Nós não cremos que a vontade do homem é livre, cremos que a vontade do homem é escravizada. Então, o que nós fazemos é pregar a palavra de Deus na convicção de que, por meio dessa pregação, o Espírito Santo convença o homem do pecado, comunique a fé a ele e o persuada a que, pela graça e misericórdia de Deus, ele venha a Cristo. Então, nós pegamos o Evangelho e deixamos o resultado com o Espírito Santo, que vai tocar no coração do pecador, e no tempo oportuno, determinado por Deus, esse pecador virá a Cristo. Então, nós não temos a prática do apelo, porque achamos que é uma prática antibíblica, é uma prática sempre-pelagiana, arminiana, e nós somos reformados, somos calvinistas, que não cremos na liberdade da vontade, cremos na escravidão da vontade. Por isso que nós não fazemos apelo. No que diz respeito a dinheiro, não adotamos como prática recolher ofertas, constrangendo as pessoas a darem dinheiro à igreja como um meio para alcançar prosperidade material. Você tem na Igreja Universal, Mundial, Internacional, você tem aí na Igreja Vitória em Cristo, entre outros. São igrejas que têm um sistema de pedir dinheiro, constrangendo as pessoas, dizendo: se você não der dinheiro, você vai ficar pobre, se você não der dinheiro, você vai passar fome, você vai passar por dificuldades, você tem que dar dinheiro para alcançar a prosperidade material. Entendemos que na nova dispensação a igreja deve ser mantida pelos membros, ou seja, nós cremos que os membros devem dar seus dízimos e ofertas, mas eles fazem isso para a manutenção da igreja, para a manutenção do ministério, e não para que eles prosperem materialmente. Certamente que Deus, em sua graça, pode fazer alguns prosperarem, mas Deus não está obrigado a fazer todos prosperarem, porque todos contribuem financeiramente. Nós contribuímos porque entendemos que é um mandamento bíblico trazer os dízimos e ofertas até a casa do tesouro. Então, nós ensinamos isso para a manutenção da igreja, e não prometendo que quem assim fizer vai ganhar um carro do ano, vai ter uma conta bancária gorda, vai ter o bolso cheio, sempre cheio de dinheiro. Nós não estamos isso. Ensinamos que você contribui por uma questão de obediência a Deus para a manutenção da igreja, do ministério e para a expansão do reino de Deus. Finalmente, nós encerramos falando sobre reforma. Entendemos que o evangelicalismo brasileiro, em geral, se afastou bastante da legítima fé, culto e práticas eclesiásticas reformadas, e que então necessita de uma urgente e profunda reforma religiosa de retorno às Sagradas Escrituras. Então nós entendemos hoje que a igreja de hoje está desviada do verdadeiro evangelho, e ela precisa voltar urgentemente à Escritura, porque o dia que ela voltar urgentemente à Escritura, ela vai abandonando muitas práticas que ela tem praticado. Então, se você está cheio, se você não aguenta mais certas práticas na sua igreja, você não aguenta mais a forma como a igreja vive, porque você entende que o que a igreja faz, o que a sua igreja faz não condiz com a Bíblia, está fora do Evangelho, então eu creio que a Igreja Presbiteriana de Jabotão é uma boa opção
para você começar a visitar e ver como é que nós cultuamos a Deus, levando a Bíblia a sério, levando Deus a sério, levando o culto a sério. Então, faça uma visita à nossa igreja. Os cultos de nossa igreja são domingo às 9 da manhã, 18 horas, terça às 19h30, culto oração, e quinta-feira, culto doutrina também, 19h30. Então, faça uma visita à IPB Jabotão, que, repito, fica na rua Floriano Peixoto, número 162, bem no centro de Jabotão, por trás da antiga prefeitura de Jabotão. Faça-nos a visita, seja bem-vindo, Deus te abençoe e um grande abraço.